Muito bom dia nessa quinta-feira, dando sequência aqui no Minuto do Musa. Saíram dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos e caíram mais de 2 milhões e 100 mil barris, estando próximo o seu estoque de uma mínima e, portanto, isso acaba por elevar o preço do petróleo. Ainda mais saiu o volume armazenado em Cushing, Oklahoma, nos Estados Unidos, que recuou abaixo de 22 milhões de barris. Isso pode prejudicar a oferta do petróleo e, basicamente, o preço sobe. Ele chegou a subir mais de 3%. E por que eu venho falando do petróleo diariamente? Porque o petróleo mais alto ele pressiona a inflação no mundo e pressão inflacionária faz os bancos centrais manterem as taxas de juros mais altas. Portanto, pode não abrir espaço para essas taxas de juros caírem e isso afeta diretamente abrindo oportunidades de investimento, como eu venho falando, em títulos públicos americanos, principalmente de curto prazo, com taxas acima de 5% e inclusive os de 10 anos com taxa de mais de 4,5%. Mas, de novo, títulos de curto prazo têm taxas extremamente interessantes e vale a pena entender. Como eu falo todo dia, não é uma recomendação de compra a todo mundo, mas é uma compreensão que eu venho falando diariamente para os nossos clientes. Dúvidas, por favor, entrem em contato. Com isso, com títulos públicos americanos pagando rentabilidades mais altas, o ouro vem caindo. O ouro tem um custo de carrego alto, ou seja, ele não paga dividendos, ele não paga juros. E quando o título público americano, que é considerado o mais baixo risco do mundo, paga a taxa de juros mais alta, naturalmente o ouro tem uma tendência de baixa e fechou abaixo de $1.900 por onça Troy. Falamos dos títulos públicos americanos e aquele com vencimento de 5 anos teve um leilão ontem em que os Estados Unidos venderam 49 bilhões de dólares e saiu a um juro máximos de 4,65%. Ou seja, taxas de juros mais alta quando os Estados Unidos precisa rolar as suas dívidas, mais endividamento. E hoje eu fiz um vídeo explicando que os Estados Unidos bateu um recorde de endividamento de 33 trilhões de dólares, 130% do seu PIB. Momento complicado, também analisando os indicadores antecedentes da economia americana. Não espere o ciclo chegar para achar que tem algum tipo de oportunidade. Os ciclos econômicos, eles estão aí para serem compreendidos, entendermos quando um ciclo terminará e outro começará, para podermos nos antecipar frente aos nossos investimentos e sairmos não apenas protegido, mas também tirando vantagem do momento, tá? Ainda nos Estados Unidos, os depósitos nos bancos caíram a níveis de 1994, 4,8% de queda no ano de 2023, dados analisados até 30 de junho desse ano. Claro, as pessoas tiram o dinheiro das contas correntes dos bancos nos Estados Unidos que não remuneram absolutamente nada, muito próximo a zero ou até zero, agora para títulos públicos americanos que têm pagado taxas extremamente altas, como eu acabei de falar e venho falando diariamente nos meus vídeos aqui. E claro, a falência dos bancos, que eu também já fiz um vídeo explicando, que tem muito a ver com o prazo de investimento que os bancos fizeram frente ao seu passivo de curto prazo e aos seus investimentos de longo prazo, com a alta dos juros, esses títulos se desvalorizaram e muitos correntistas sacando o seu dinheiro, eles tiveram prejuízos e os bancos quebraram, acelerou também a queda, a alta do saque dos depósitos. Então você que tem, por exemplo, um depósito americano em conta corrente rendendo zero, você tira dessa conta corrente para comprar título público americano pagando mais de 5% ao ano. Então vale uma atenção também ao setor bancário como um todo, tá? Aqui no Brasil, o que a gente viu, juros futuros fazendo máximas na B3, na Bolsa Brasileira. A curva de juros futuro vem subindo drasticamente e a gente vem falando. Há oportunidades em títulos públicos brasileiros atrelados à inflação, por exemplo, IPCA+, que historicamente, quando está próximo a IPCA mais 6, tem oportunidade interessante se você for carregar esse título por um tempo. Tem liquidez diária, tem oportunidade com taxas extremamente atrativas, tá? Dependendo do seu perfil. De novo, não é uma recomendação de compra, mas a gente vem falando muito isso para nossa carteira de cliente. Quando eu falo nossa, dentro da Aquavero, eu e o meu time com a carteira de investimentos que a gente toca, tá? Dúvidas, por favor, entrem em contato. Para ter uma ideia, o
DI janeiro 29, ou seja, a curva de juros com vencimento em 2029 fechou acima de 11,5%. Tá? Então, ou seja, há uma oportunidade interessante com a alta da curva de juros futuro e a renda fixa é obrigada a subir as taxas para acompanhar essa curva de juros futuro. E porque ela vem subindo, sobe no mundo todo com a expectativa de que os Estados Unidos terão que manter a taxa de juros mais alta por um longo período ou inclusive ainda fazer uma última alta taxa de juros antes de encerrar esse ciclo de juros americano. Então, isso tudo pressiona as taxas de juros no mundo como um todo e taxas de juros pressionadas no mundo Banco Central mantendo taxa mais alta, economia mais acelerada, contração de crédito, endividamento maior e isso reflete, obviamente, nos preços dos ativos de renda fixa, de renda variável e as oportunidades estão aí, tá? Inclusive Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, falou que os núcleos da inflação no Brasil, eles seguem em queda, dando a entender que o Banco Central pode seguir cortando a taxa de juros, mas se os Estados Unidos sobe, o Brasil perde espaço para derrubar a taxa. Quanto menor o diferencial entre a taxa de juros dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países emergentes, mais você vê saída de capital desses países em direção aos Estados Unidos para ganhar a rentabilidade do título público americano. E aí você tem uma saída de capital desses países que desvaloriza suas moedas e, portanto, o país precisa manter a taxa de juros mais alta porque moeda desvalorizada é mais inflação. Mais inflação, o Banco Central precisa subir a taxa de juros. Portanto, não vejo a taxa de juros no Brasil conseguindo cair de verdade. E ainda mais com esse governo, com esse fiscal deteriorado, com o endividamento brasileiro que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que ele vem crescendo. O país mais endividado pressiona a taxa de juros porque é mais arriscado e para quem empresta para o país exige taxa de juros mais alta. Quer ver sobre isso? Nesse cenário, o dólar ontem teve a maior série de altas desde 2021, deixando os R$5 lá para trás. Como eu venho falando, tem dados técnicos que mostram que o dólar pode perder valor e o real se valorizar. Bateu 4,70, 4,80, tem oportunidade, no meu entender, para mandar dinheiro para fora e comprar esses títulos públicos americanos. Por quê? Porque o endividamento brasileiro seguirá crescendo, como já seguiu crescendo, e eu vou mostrar isso em números, e isso abre oportunidade. Pois bem, a dívida pública federal subiu 2% no mês de agosto sobre o mês de julho. 6,2 trilhões de reais é a dívida. Desse total, 25% desses 6,2 trilhões o governo paga com pré-fixado, 30% com títulos públicos atrelados à inflação e remunerando Selic 41%, câmbio 4%, cambial 4%, tá? E a gente tem dessa dívida a vencer em 12 meses 21% desses 6,2 trilhões. Então, quem empresta para o Brasil empresta num prazo mais curto a uma taxa mais alta. O prazo médio de vencimento dessa dívida é de 4 anos. Nos Estados Unidos é muito mais longo. As pessoas, os investidores estão dispostos a emprestar para os Estados Unidos a um prazo mais longo. No Brasil é um prazo mais curto a uma taxa mais alta. E quando a dívida continua crescendo, mais taxa os investidores exigem por ser um risco maior. A dívida interna brasileira também cresceu quase 2% e está em 6 trilhões de reais, tá? O estoque da dívida brasileira é o maior da série histórica em poucos meses de governo. E isso não tem a ver com ideologia, isso tem a ver com o que eu falo há meses aqui. Essa dívida continuará crescendo e o arcabouço fiscal é uma piada. Ele nasceu para ser furado e já falam claramente que a meta de 2024 de zerar o déficit é impossível. E aí começam a matemática financeira, a engenharia financeira para tentar encaixar esses gastos. Veja que eu expliquei nessa semana já nos 2 outros vídeos sobre os precatórios, em que o governo fala que, olha, não vamos colocar como despesa primária, porque entra no teto, mas vamos pagar como despesa financeira, porque entra fora do teto. É como eu venho falando na analogia. Ora, se eu coloco a escola da minha filha numa outra aba do Excel, eu finjo que isso não entra no meu orçamento doméstico. É uma piada o que o Brasil está fazendo, o que esse governo está fazendo com o arcabouço fiscal. A dívida seguirá crescendo e isso
trará sim pressão sobre a curva de juros brasileira como um todo. Ainda mais quando o restante do mundo vem ainda mantendo problemas inflacionários longe da meta de 2% dos principais bancos centrais e, portanto, as taxas de juros seguirão elevadas e acaba pressionando a nossa aqui no Brasil também. E aí a gente vê mais discursos populistas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando que a Petrobras deve negociar recomprar as refinarias privatizadas. O Brasil tem praticamente um monopólio de refino do petróleo. A gente depende do refino externo e eles querem deixar mais na mão do Estado, recomprar a preço de mercado as refinarias privatizadas ao invés de abrir o mercado. Mas claro, estamos falando de um governo extremamente retrógrado e que, obviamente, todo o histórico de corrupção e de controle mostra o que eles querem. Tá tudo escancarado, só não vê quem não quer. Mas aqui no Minuto do Muso o foco é falar de economia, só que todas essas ações impactam no endividamento público, que impacta na pressão das taxas de juros, que impacta nos juros futuros e que impacta nos nossos investimentos diretamente e no crescimento do país como um todo. Tá? E mais medidas populistas, eles querem implantar um teto na taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. E a Fitch, a agência de classificação de risco, falou que isso pode ser um tiro no pé e provocar uma ruptura no mercado e que clientes podem perder o limite do seu cartão ou ficar sem acesso. Óbvio, o preço é o mensageiro numa economia e a taxa de juros é o preço do dinheiro. Se você impõe preço teto, você leva a escassez. Escassez leva a uma alta de preços. Ou seja, eles acham ou fingem para a população que a taxa de juros a taxa de juros altos é por conta dos empresários malvadões. Só que ninguém fala em que a recuperação no crédito no Brasil ela é precária. Você demora mais de 4 anos para conseguir recuperar 19% daquela dívida que você daquela dívida que você tem, que alguém tem com você, ou seja, você emprestou o dinheiro para alguém, você judicializou porque estão te devendo, e você demora 4 anos e recupera na média 19%. O Reino Unido você recupera em 1 ano mais de 90%. Você tem uma legislação que favorece amplamente o devedor e não o credor. Você tem um mercado com poucos bancos, 5 bancos controlam 80% do crédito. Ou seja, são fatores estruturais de um mercado completamente fechado, só que eles jogam a culpa simplesmente em alguns empresários malvadões ou nos bancos malvadões, quando na verdade isso tem muito a ver com o mercado fechado que o Brasil é e um mercado amplamente arriscado que leva a taxa de juros muito mais altas. E você impõe um teto, os bancos falam, ok, não empresto mais. Se você não empresta, você diminui a oferta e a taxa aumenta mais ainda. É realmente um escárnio o tipo de política atrasada e retrógrada que a gente está vivendo, tá? E mais um ponto aqui para finalizar sobre o Brasil, a Fazenda quer adiar o piso constitucional da saúde para 2024 e não mais em 2023, porque evitar um corte de 20 bilhões de reais em outras áreas. Esse piso constitucional da saúde imporia mais ou menos um gasto de mais de 20 bilhões. E aí eles precisariam cortar de outra área, uma vez que cortar gastos não é com eles. Então eles precisariam reajustar dentro desse orçamento que eles têm. Desde 2017, os gastos com saúde eram corrigidos pela inflação e a Constituição determina que as despesas de saúde representem 15% da receita corrente líquida, que é o recurso disponível para gastar. Portanto, isso pressiona o governo atual a cortar de uma outra área. E ainda mais numa semana em que o Lula falou que quer aumentar os gastos com o SUS. É uma estatização, é um mercado fechado, é um controle pelo controle. Se nós não entendermos o processo prévio, os fundamentos da economia, a gente vai continuar achando que essas mentiras fazem sentido. De novo, no curto prazo é fácil de enganar. No médio e no longo prazo, o processo de deterioração econômica já está caminhando. Basta olhar o nível de endividamento em números como a gente vem falando aqui. Tá bom? Uma ótima quinta-feira para todo mundo. E, de novo, as oportunidades estão aí. Principalmente quando a gente está passando por um período de chuvas, ondas altas, período conturbado, as oportunidades são muito maiores do que o período de bonança. E estamos num período extremamente conturbado
e vai conturbar ainda mais em números.